Aleluia! Você está animado, irmão? Eu não sei você, mas eu fico empolgado com essa palavra. Eu me identifico muito com o Mário na empolgação com a palavra, sabe, irmãos? Porque, de fato, eu me empolgo com essa palavra porque eu sei que ela funciona. Eu sei quem eu era antes dessa palavra e eu sei quem eu sou hoje. Eu espero que você também saiba. Se você não sabe, essa noite você vai descobrir. Amém? Eu não sei se todos viram aí, mas hoje o nosso tema, na verdade, é uma pergunta. Quem sou eu? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Quem sou eu? Sabe, quando nós perguntamos isso para nós, irmãos, eu não sei para você, mas quando eu fiz essa pergunta para mim pela primeira vez, foi uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. Porque nós temos muita facilidade para falar do outro. Mas quando é para falar de nós mesmos, o negócio fica estreito. Quando é para falar que seja defeito ou qualidade a respeito de mim mesmo, ou você, no caso, a respeito de você mesmo, o negócio fica mais estreito. Mas hoje nós vamos sair daqui com essa consciência. Quem sou eu? Sabe, alguns irmãos sabem, outros não, mas eu tenho trabalhado com aplicativo, motorista de aplicativo. Eu não sou motorista de aplicativo, mas eu estou motorista de aplicativo. E tem uma diferença muito grande nisso. As pessoas ouvem a gente falar a respeito disso e pensam, não, mas que arrogância. Não é, mas tá, como assim? Mas isso não é arrogância não, querido. Pelo contrário, é humildade. Você reconhecer quem você é. Quem Deus fala que você é. Quando você reconhece isso, por exemplo, Deus fala que você é próspero. Deus fala que você pode todas as coisas. Deus fala que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Mas você vive falando que é o vermezinho de Jacó. Isso não é humildade, não. Muito pelo contrário, humildade passou longe. Humildade é reconhecer aquilo que Deus fala a meu respeito. Isso sim é ser humilde. Jesus fez isso. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem o Pai falava que ele era. E quando ele veio como homem aqui na terra, o que ele fez foi nada mais, nada menos do que cumprir aquilo que o Pai tinha falado para ele. E isso é humildade. Você está comigo? Sabe, e começando já a responder essa pergunta, quem sou eu? Um dia desses eu tive uma experiência com uma passageira, na verdade, uma jovem, uma menina de 15 anos, entrou no carro e a gente começou a conversar. Nós começamos a conversar e passamos próximo a um campo de futebol, ela ficou procurando alguém assim, e aí despertou curiosidade. Eu falei, essa menina deve estar fugindo, né? Uma menina de 15 anos, passa perto de um lugar e fica procurando alguém, sei lá se ela estava escondendo. Aí eu perguntei para ela, está procurando alguém naquele campo ali, aquele monte de gente e tal? Aí, presta atenção, gente, a menina de 15 anos falando, não, estou procurando meu ex. Procurando meu ex. Aí ela falou que tinha visto ele lá naquele campo e estava com as outras meninas, e ela falou comigo, não, ele está com as meninas ali que eu não gosto delas. Aí eu fui falando, pô, mas não é ex. Se é ex, deixa o cara, libera. E aí ela falou comigo, não, é porque essas meninas que estão com ele falaram algo ao meu respeito que eu não gostei. Elas falaram algo ao meu respeito que eu não sou. Essas foram as palavras dela. E aí a gente conversando ali, ela foi, em um determinado momento da conversa, ela falou comigo assim, ainda bem que eu tenho opinião formada. Aí eu comecei a pensar naquelas coisas que ela estava falando. Uma menina de 15 anos, ela não tinha liberado o ex, e aí, ao mesmo tempo, ela falou comigo que tem opinião formada. Eu fui e perguntei para ela, olha, você falou comigo que as meninas falaram algo a seu respeito, que você não é, e porque elas falaram algo a seu respeito que você não é, você ficou chateada com aquilo. Eu fui e falei com ela o seguinte, quando nós chateamos com algo que alguém disse a nosso respeito, mesmo nós sabendo que não somos aquilo que foi dito, isso demonstra para mim que eu não sei quem eu sou.
Porque quando você sabe quem você é, irmão, o que o outro fala a seu respeito pouco importa. Quando você sabe de fato quem você é, fulano, beltrano, ciclano, pode falar o que quiser, mas nada tira essa convicção de dentro de nós. Então isso não nos chateia mais. E eu falei aquilo com aquela menina, olha, se você se chateou porque elas falaram algo que você não sabe de fato quem você é. E aí ela ficou pensativa. E lembra que ela tinha me falado que tinha opinião formada? Ela foi e concordou, não, realmente. Eu parei para pensar agora nisso que você está falando e eu acho que eu não sei quem eu sou. Aí eu fui e fiz outra pergunta para ela, tá bom, você acabou de assumir que não sabe quem é e me diz que tem opinião formada. Como que você tem uma opinião formada se você não sabe nem ao menos quem você é? Essa opinião foi formada baseada em quê? E aí ela ficou na sinuca de bico, ela deu uma risadinha. É ruim conversar com quem tem a mente desse jeito, né? Eu não sei nem o que eu falo. Aí, irmãos, nós chegamos à conclusão do seguinte, ela não sabia quem ela era, e quando ela mesma, isso foi ela que me falou, não precisei falar com ela, mas ela falou comigo, olha, hoje você me fez pensar, e eu de fato não tenho opinião formada, é coisa nenhuma. Eu pensava que tinha. Enfim, nós conversamos algumas outras coisas, mas isso são cenas para os próximos capítulos, amém? Então, irmãos, o que eu quero te fazer pensar nessa noite? Será que, de fato, nós sabemos quem nós somos? Será que, de fato, nós temos plena convicção daquilo que nós somos em Deus? Às vezes nós agimos como essa menina. Apesar de eu ter um pouquinho mais de 15 anos, se a gente parar para pensar, às vezes a gente age como essa menina agiu. A gente começa a formar opinião em cima de um monte de coisa, a gente começa a ser especialista em N assuntos, e quando a gente para pensar, nós não sabemos nem quem nós somos. E está dando pitaco num monte de coisa. Sabe, eu costumo falar o seguinte, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Mas para eu saber onde eu vou, primeiro eu preciso saber quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, irmão, não vem com conversa que você não sabe para onde você vai. Primeiro passo, eu descubro quem eu sou. Segundo passo, eu descubro para onde vou. E isso é um processo. Sabe, talvez você está aí pensando, poxa, isso tudo que está falando, eu realmente parei para meditar nessa pergunta e eu não sei quem eu sou. Eu não quero trazer condenação sobre você, muito pelo contrário. Essa noite eu vim para trazer luz sobre a sua vida. Eu vim para trazer clareza a respeito de quem você é. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deus é bom, amém? Segunda Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Eu vou ler aqui primeiro na versão King James, mas depois eu quero ler esse mesmo texto na versão NVT. Eu gosto muito da NVT porque ela clareia o nosso entendimento, é uma versão mais fácil para a gente captar a mensagem. 2 Coríntios 5,17 diz assim, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. NVT, a palavra diz assim, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Eu não sei se você compreende a profundidade desse versículo. Sabe, é um único versículo, irmão, mas mexe muito comigo. Eu vou ler de novo na NVT. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou.
Acabou. Repete comigo, acabou. E uma nova vida teve início. Irmãos, quem aqui está em Cristo? Eu estou em Cristo, com força. Deixa eu te falar, a palavra está falando para a gente que aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Uma nova vida teve início, porque uma vida antiga acabou. Irmãos, enquanto eu li esse versículo, enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo trouxe algo muito forte ao meu coração, sabe? Eu até comentava ontem com a Natiele a respeito disso, quando a gente estava saindo do Rema. Tem muita gente nos nossos dias que está em Cristo, e se ela está em Cristo, logo ela se tornou uma nova criação, mas ela não deixou a vida velha para trás. E a palavra está dizendo que a velha vida acabou. Acabou. Então pensa comigo, tem muita gente nos nossos dias que está de fato em Cristo, entregou sua vida para Jesus, mas não deixou a vida velha. E essas pessoas, o que elas acabam fazendo? Elas fazem metas ousadas, mas por estarem presas no passado, elas não conseguem chegar onde querem. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, se eu estiver aqui e eu quiser chegar naquela parede do outro lado, mas eu continuar aqui, que dia que eu vou chegar lá? Nunca. Nunca. E é isso que tem muitas pessoas fazendo. Entregaram a vida para Jesus, se tornou uma nova criação, quer chegar na parede, mas não dá um passo, está presa no passado. Está presa lá atrás. Está vivendo lá atrás. Enquanto a palavra diz que aquela vida passada já era, acabou. Essa noite é uma noite de desprendimento, você crê? É uma noite de romper com as amarras do passado. É uma noite de aceleração para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Mas, irmão, para nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, a gente não pode estar preso, não. A gente não pode estar preso lá atrás. A gente precisa prosseguir. A palavra diz que seguir, prosseguir em conhecer. E se nós não tomarmos essa decisão, por mais que a gente descubra quem a gente é, nós não vamos chegar em lugar nenhum. A gente vai saber quem é, nós vamos ter consciência de quem nós somos, mas vamos continuar lá atrás. E aí você vai começar a ver pessoas chegando, avançando, rompendo, e você está lá. E aí você sabe o que começa a gerar no coração? Por que fulano vai e eu não vou? Por que fulano chegou agora, está avançando e eu estou parado? Aí começa a entrar aquele negócio do tempo de casa. Não, mas eu estou aqui tem tanto tempo e não avanço. Fulano chegou ontem, já está lá na frente. Rompa com o passado. Rompa com o passado para avançar para o futuro que o Senhor tem. Deixa eu te falar, o futuro que o Senhor tem para mim e para você, irmão, é glorioso. É muito grande o que Ele tem para nós, para a gente ficar preso lá atrás. Sabe, tudo aquilo que a palavra nos garante, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus, porque nós estamos em Cristo. Se a gente não decidir romper com as coisas que passaram, a gente não vai desfrutar de nada. E aí não adianta ficar falando, eu sou próspero, eu sou curado, eu tenho todas as coisas, eu posso todas as coisas, mas está preso lá atrás, não vai, irmão. Você vai falar, mas não vai ver manifestar na sua vida. E essa noite o Senhor quer te tirar de lá. Ele quer te tirar de lá para fazer avançar para as coisas que Ele tem, para mim e para você. Falar igual o pastor Ed Apate fala, eu prego para você e prego para mim, irmão. E eu decidi romper com tudo aquilo que me prendia. Eu espero que você também decida nessa noite. Mas vamos voltar a falar de quem nós somos.
Quem sou eu? A palavra diz que aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Mas para que eu entenda, de fato, o que é essa nova criação, eu preciso entender a primeira. Eu preciso entender a primeira criação, qual era o propósito de Deus, por que Deus criou o homem, por que Deus criou a humanidade, o que Deus queria quando Ele criou Adão, criou Eva, ou seja, criou a humanidade. E às vezes nós não sabemos responder a simples pergunta, quem sou eu? Porque nós não entendemos a criação. Nós não entendemos o plano e o propósito de Deus quando criou a humanidade. Então abre sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 1. O Senhor é bom, aleluia! O Flávio criou um novo slogan aí, o general gritava, segura na cadeira, e agora é solta da cadeira e dá uma carreira. E na hora que eu falava aqui dos dízimos e ofertas, irmão, eu falei o seguinte, que aquilo que acontece por fora, o nosso corpo reage de acordo com aquilo que já aconteceu por dentro. Então, se você sentir vontade de dar uma carreira, de dar um grito, você tem liberdade. A palavra diz que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então, a liberdade nesse lugar, você é livre, amém? Não se prenda, não deixa mais nada te segurar. Aleluia! Gênesis no capítulo 1, versículo 26, a palavra diz assim, e disse Deus, quem foi que disse, irmãos? Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante, que rasteja sobre a terra. Assim, Deus criou o homem, a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Então, ficou bem claro aqui para nós, macho e fêmea, ele os criou. Deus criou o homem e a mulher. Deus cria o homem e a mulher no mesmo instante. Na mesma hora e no mesmo lugar. Isso precisa ficar bem claro para nós. Porque muitas das vezes, nós não, né? Algumas pessoas aí costumam até rebaixar a mulher, porque o homem é que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas não tem isso não. Homem e mulher os criou. Achei que as mulheres iam ficar mais felizes com isso. Sabe, os dois foram criados exatamente no mesmo instante. E para que nós entendamos melhor isso aqui, irmãos, nós precisamos compreender que tudo que Deus criou, Deus utilizou uma matéria. Esse copo, para ser criado, para ser manifesto, foi utilizado uma matéria. Isso aqui, para ser criado, foi utilizado uma matéria. E tudo que Deus criou, Deus também utilizou uma matéria para criar. Você está comigo? E quando a gente vê a palavra lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 20. Corre lá comigo. Olha o que a palavra diz. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. Então Deus aqui ele está criando os animais marinhos, as aves, e qual ordem que Deus dá? E disse Deus, produzam as águas. Então, irmão, para criar os peixes, quando Deus foi criar os animais marinhos, quando Ele foi criar todo animal que vive na água, Ele deu ordem a uma matéria. Ele disse, produzam as águas. Então, os animais marinhos, eles foram criados a partir de uma matéria. Que matéria é essa? A água. Você está comigo? Então, eles foram criados a partir da água. Quando a gente abre em Gênesis no capítulo 1, versículo de número 24,
a gente vai ver lá de novo. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes segundo a sua espécie, gado e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. Então aqui Deus está criando os animais que vivem na terra e as plantas. E ele usa uma matéria. Qual matéria que Deus está utilizando aqui? Produzam a terra. Irmão, não sei se você já parou para pensar, mas quando você vai no domingo de manhã, eu amo fazer isso, e no domingo de manhã comprar as coisas para fazer um almoço. E aí você chega lá no sacolão ou na feira, onde quer que você vá lá comprar os negocinhos para fazer a salada, você olha para aquele pé de alface mais lindo, é ou não é? Você procura sempre o mais bonito, você não escolhe o mais murcho, o mais amarelinho, o mais feioso que está lá, não. Você sempre vai atrás do mais bonito, eu pelo menos faço assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, aquele pé de alface bonito, vistoso, agradável aos olhos, que você escolhe ali, depois de revirar quase a banca toda, aquele pé de alface, ele está morto ou ele está vivo? Você está comigo? Está vivo? Quem acha que ele está vivo, levanta a mão. Quem acha que ele está morto? E o resto não acha nada. O resto não acha nada ou está com medo de chutar? Deixa eu te falar uma coisa. O que acontece com aquele pé de alface que você comprou no domingo? Se você deixar ele lá na sua casa sem consumir, até quarta-feira, o que vai acontecer com ele? Ele vai murchar, vai começar a ficar amarelado, vai ficar feio. Se ele tivesse daquele jeito na hora que você comprou, você levava ele? De jeito nenhum. Deixa eu te falar, quando você escolheu aquele pé de alface no sacolão, apesar dele estar bonito, agradável aos olhos, ele está morto. Por que ele está morto? Porque ele perdeu o contato com a origem. Ele perdeu o contato com a terra. Ele está bonito, está agradável aos olhos, mas apesar disso, ele está morto. Eu não sei se você parou para pensar nisso. Mas agora, toda vez que você chegar no sacolão e olhar para aquele pé de alface, você vai falar, está morto. Irmãos, nós vimos aqui que para que os peixes fossem criados, Deus utilizou uma matéria. O que acontece quando a gente tira um peixe da água? Mas ele morre de uma hora para outra. Você tira o peixe da água e já morre. Eu não sei você, mas eu já me aventurei algumas vezes na pescaria. E se você deixar o peixe ali dentro de um saquinho, ou dentro de eu esqueci o nome do negócio agora, quem é pescador e vai lembrar aquele cestinho que usa na pescaria. Se você deixar o peixe ali dentro ali, e ficar observando ele vai ficar ali debatendo por um bom tempo. E aí vai depender muito de qual espécie de peixe que é, porque tem uns que vivem mais do que os outros fora da água ali, mas ele vai ficar debatendo um bom tempo. Então, quando o peixe sai da água, não acontece uma morte instantânea com ele. Mas se você deixa aquele peixe por um determinado período sem contato com a água, ele morre. Mas aí quando aquele peixe está ali debatendo, fora da água, se você colocar aquele peixe de novo em contato com a água, soltar ele, o que vai acontecer? Parece que vem de novo o fôlego de vida nele e ele sai numa velocidade, né? Ele sai rápido. E isso é como se fosse o processo da nova criação. Ele teve de novo contato com a sua matéria. Ele teve de novo contato com a sua origem. E o que acontece com ele? Ele acelera. Irmãos, então nós vimos que o peixe, ele foi criado a partir da água. As plantas, tudo que a gente vê aí fora aí de árvore e hortaliças, foram criados a partir da terra. E quando Deus foi criar o homem, ele também utilizou uma matéria. Da mesma forma que para criar
animais aquáticos, plantas, toda a vegetação que a gente vê, Deus utiliza uma matéria. Quando ele vai criar o homem, ele também utiliza uma matéria. Vamos voltar lá em Gênesis. Capítulo 1, versículo 26. Quando ele vai criar as plantas, ele dá ordem: terra, produza conforme a sua espécie. Quando ele vai criar os peixes, água, produza conforme a sua espécie. Quando ele vai criar o homem, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A matéria que Deus utilizou, irmão, para criar a mim, para criar você, foi Ele mesmo. A matéria utilizada para criar o ser humano é o próprio Deus. Eu não sei se você entende a profundidade disso, mas você é um pedacinho de Deus. Eu não sei se você consegue compreender, mas um pedaço de Deus é você. Sabe, irmãos, e aí nós vemos a queda. Nós sabemos da história, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas a gente vê que Deus deu uma influência para o homem. Que influência foi essa? De toda a árvore do jardim comerá livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comer, certamente você vai morrer. Aí eu te pergunto, quando o homem comeu, o homem morreu de fato? Então Deus é mentiroso, porque ele falou que ia morrer. Irmão, Deus não é mentiroso, e o homem também não morreu instantaneamente. Qual morte? A morte que nós estamos acostumados a ver, morte física. O homem não morreu fisicamente no mesmo instante, mas lembra do pé de alface? Quando você vai lá no sacolão e escolhe o pé de alface verdinho, bonitinho, e leva para sua casa, ele está morto ou ele está vivo, irmão? Agora ele está morto, né? O pé de alface está morto. Apesar dele estar bonito, agradável aos olhos, ele está morto. Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão. Adão comeu do fruto, continuou bonitão, fortão, assim imagino eu, né? Ele era bonitão, fortão, porque Deus é perfeito, ele não ia criar um cara avacaiado. Então Adão comeu do fruto, irmão, e continuou perfeito, forte, íntegro, robusto. Mas apesar disso, ele estava morto. Quantas pessoas nós passamos, nós cruzamos ou nós conhecemos que está bonita, está na academia, está bombadinho, está fortinho, está malhando, está tudo certo, mas está morto. E está morto por quê, irmão? Porque não está ligado na fonte, não está conectado na essência, se desprendeu da matéria. E está morto. Apesar de estar aparentemente bonito, aparentemente bacana, agradável aos olhos, está morto. Mas como que faz para reviver, para reconectar? Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Irmãos, eu tive algumas experiências de conversar com alguns outros irmãos, que eu sou muito grato à palavra da fé que nós aprendemos aqui, a essa palavra que nós recebemos aqui. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos, e assim, são pessoas que eu tenho liberdade para isso. Eu não vou fazer isso com qualquer pessoa, eu não vou sair daqui porque eu tenho conhecimento, eu aprendi a palavra da fé, eu tive contato com essa palavra, e vou começar a confrontar todo mundo. Mas eu já tive a oportunidade de perguntar para alguns irmãos o que Jesus veio fazer na terra. E as pessoas não sabem responder. Ele veio me salvar. Tá, ele veio fazer isso também. Mas foi só isso?
Sabe, irmãos, Jesus ele veio garantir tudo aquilo que Deus tinha dado para o homem aqui na criação. Jesus ele veio refazer aquilo que Adão tinha perdido. Quando a gente observa a criação como um todo, a gente vai ver que Deus criou todas as coisas. Deus foi criando tudo. Tudo. Até chegar em Gênesis 1:26. Quando chega em Gênesis 1:26, ele fala, agora está na hora. Está tudo pronto. Deixa eu fazer a obra-prima. E aí ele cria o homem. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que o homem tinha feito para merecer tudo aquilo que já estava pronto para ele? Nada. Você sabe o que é isso, irmão? É a graça de Deus operando desde a criação. O homem não tinha feito nada porque ele não existia. Mas Deus, na sua bondade, na sua infinita graça, Ele cria todas as coisas pensando em mim e pensando em você. Ele cria tudo isso que a gente vê, para que hoje nós estivéssemos aqui, desfrutássemos de tudo isso. E será que nós temos desfrutado de fato de tudo, irmãos? Sabe, às vezes nós temos vontade de conhecer alguns lugares, fazer algumas viagens. Eu sou doido para ir em tal lugar. Mas aí a gente fala, mas minha conta bancária não me dá condição para isso. Deixa eu te falar, o lugar que você quer conhecer, Deus criou para você desfrutar. O lugar que você quer conhecer e está olhando para a sua conta bancária, o Pai criou pensando em você. Não limite Deus, irmão. Não limite Deus à sua conta bancária. Não limite Deus ao seu extrato. Foi tudo pensando em mim e em você. É por isso que eu comecei aqui falando, se desprenda do passado. Sai de lá. Sai de lá e começa a desfrutar de tudo que Ele te deu. Eu não sei se isso mexe com você por dentro, irmão, mas eu fico pulando por dentro. Eu não sei se isso provoca alguma reação em você, mas eu fico doido para sair correndo. Aleluia! Foi pensando em mim, foi pensando em você. Você é um pedacinho de Deus. Irmão, saia daqui com isso em mente. Independente do que os outros falem, independente do que os outros façam, independente do que você tenha vivido lá atrás, você é um pedacinho de Deus. Você precisa ter isso em mente. É por isso que a Bíblia fala o tempo todo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimentei-vos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, irmão! Renova sua mente na palavra. Quando nós decidirmos de fato fazer isso, irmãos, nós vamos viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós. De tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei você, mas eu quando tive contato com a palavra da fé, eu vim para cá primeiro em aulas demonstrativas do Rema. Irmãos, quando essa palavra veio a primeira vez, eu saía daqui e parecia que os meus órgãos estavam chacoalhando por dentro. E talvez isso esteja acontecendo com alguns aqui. Você sabe o que é isso? É porque apesar da sua mente estar acostumada com as coisas que foram implantadas durante a sua trajetória até aqui, o seu espírito por dentro, ele sabe que isso é a verdade. Ele sabe e é por isso que ele começa a revirar tudo por dentro. Nós precisamos ter essa consciência que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E é por isso que muitas das vezes, ao ouvir essas verdades pela primeira vez, os nossos órgãos começam, e está parecendo que você vai explodir.
Eu, pelo menos, era desse jeito, e até hoje sou. Porque o nosso espírito, ele sabe que essa é a verdade. Ele sabe, ele tem plena convicção disso. Então, irmãos, nós vimos em Gênesis 1, no versículo 26, que Deus criou o homem e a mulher no mesmo instante, no momento exato. E agora, quando a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 2, o Senhor é bom. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A palavra diz assim: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. O que Deus fez aqui, irmãos? Imagina comigo. Deus não fez isso, tá? Tem muita gente que pensa que Deus desceu na terra, foi lá, pegou, começou a moldar um boneco. Não, irmão. Se Deus criou todas as outras coisas pela palavra, por que para criar o bonequinho ele ia descer? Deus formou um boneco. Imagina comigo, um boneco de barro foi formado. E aí a Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Abaixa um pouquinho sua máscara, só um pouquinho, e faz assim comigo. Ó. Sopra. De onde saiu, irmão? Saiu de onde? Onde você foi criado, irmão? Onde nós fomos criados, irmãos? Dentro do próprio Deus. E Deus vai lá e sopra o fôlego de vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se nós fomos criados dentro do próprio Deus, Deus está onde? No céu ou na terra? Deus está onde, irmão? No céu ou na terra? Deus está no céu, amém? Então nós fomos criados no céu, dentro do próprio Deus, e Ele faz com que essa obra se manifeste aqui na terra. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, no céu tem falta? No céu tem miséria? No céu tem doença? No céu tem pobreza? No céu tem escassez? Se no céu não tem nada disso, por que a gente vive com isso tudo? Por que a gente aceita todas essas coisas na nossa vida? Nós fomos criados dentro do próprio Deus. A matéria utilizada para me criar e para criar você foi o próprio Deus. Nós somos um pedacinho de Deus. Você acha que Deus não se importa com a gente? Irmãos, falta, miséria, pobreza, doença, nada disso é para nós. Ah, mas por que tem tanta gente morrendo? Por que tem tanta gente adoecendo? Por que tem tanta pobreza? Lembra do pé de alface? O homem foi desconectado da origem. Ele foi desconectado da essência. E por causa dessa desconexão, a autoridade foi dada para o diabo. E todas essas coisas entraram por causa disso. Ah, então está explicado. Se entrou por causa disso, então tem. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas. Querido, Jesus não veio só para te salvar. Ele veio para restaurar tudo aquilo que Adão tinha perdido. Ele veio trazer a restauração completa. Ah, mas por que eu não estou vivendo isso tudo? Talvez seja porque você não está renovando sua mente na palavra. Ah, mas eu leio a Bíblia, mas eu leio todo dia. Mas quanto dela você pratica?
Teve uma vez que o irmão me perguntou, qual que é a melhor versão que você acha da Bíblia? Ele está aqui e vai lembrar. Eu falei com ele, a melhor versão que eu acho é a praticada. Não importa qual versão que você tenha na sua casa, irmão. Importa que você pratique. Ah, mas é difícil andar 100% praticando a palavra. Pratica um versículo só que você conhece. Eu tenho certeza, irmão, que se você colocar em prática um versículo só, ele já vai fazer diferença na sua vida. A plenitude você não vai experimentar, não. Mas diferença vai fazer. E a partir desse versículo você vai ver, não, esse negócio funciona, deixa eu ver mais um aqui. Aí você começa a praticar mais um, nossa, mas funciona mesmo, deixa eu ver outro aqui. E quando você vê, irmão, a plenitude está se manifestando na sua vida. E as pessoas que estão te vendo não estão entendendo nada. Não está entendendo nada. Por quê? Porque você decidiu romper com o passado, decidiu renovar a sua mente e decidiu colocar a palavra em prática. Nada te segura, irmão. Ei, nada te segura. Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Lembre-se, irmão, você é um pedacinho de Deus. Você é um pedacinho da matéria. Ele se importa com você. Eu queria chamar os músicos para subir. A gente já vai caminhar para o final. E eu quero que você saia aqui com isso em mente. Você é um pedacinho de Deus. Ah, mas meu pai falou isso, meu pai falou que eu não ia dar certo, meu pai falou que eu não presto, meu pai falou que eu não vale nada. Você é um pedacinho de Deus. Ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Você é um pedacinho de Deus. Ei, irmão. Isso precisa se tornar uma verdade para mim e para você. O que é isso aqui? Dinheiro, é uma cédula, amém? É uma cédula. É uma cédula de que valor? Fala mais alto, gente. Vocês não tomou café, não? R$50. Mas e se eu falar com ela, a partir de agora, você é 20? Adiantou alguma coisa? Ela continua sendo? Mas e se eu amassar? Qual que é o valor dela? Se eu jogar no chão? E se eu pisar nela? E por que você se importa tanto com o que os outros dizem ao seu respeito? Irmão, apesar de você ter sofrido várias coisas até chegar aqui, o seu valor não se perdeu. Você continua valendo a mesma coisa. Não importa o que as pessoas falaram. Eu falei com a nota, a partir de agora você vale 20, mas ela continua sendo 50. Eu amassei, mas ela continua valendo 50. Eu joguei no chão, mas continua sendo 50. Eu pisei, mas ela continua sendo 50.